Olá, irmãos e irmãs em Cristo e os assinantes do canal Defesa do Evangelho. Eu gostaria de pedir a sua contribuição para que esse canal alcançasse mais vidas, mais cidades e mais países. Você sabe que o YouTube tem algumas políticas e normas que, se não forem seguidas, todo o nosso trabalho tem pouco resultado. Por exemplo, uma pesquisa foi feita que metade das pessoas que nos assistem não são assinantes do canal Defesa do Evangelho. Isso faz para nós toda a diferença. Então, eu gostaria de pedir você que está assistindo agora, que se inscrevesse no canal Defesa do Evangelho, que desse o like ou joinha, como eles dizem, e que ativasse o sininho, ou seja, as notificações. Isso faz uma diferença gigantesca para o canal ser sustentado, mantido e para ele alcançar o máximo de pessoas possível. Se você não consegue fazer isso, pede ajuda a alguém que sabe, seus filhos ou alguém que entende de internet e de computador. Eu conto com a sua ajuda e pode ter certeza, através dessa simples mudança, dessa simples cooperação, muito mais almas serão alcançadas com o Evangelho de Cristo. Deus abençoe. Daniel capítulo 7, versículo 1, vamos fazer a leitura de todo o texto. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhes dizia: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite. Eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave, saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens no céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Daniel, estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino
e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, estamos diante de um limiar de acontecimentos que marcarão a consumação dos séculos, pois o Senhor não tarda em voltar. Tudo, Senhor, que diz a respeito, acerca do fim, tem se cumprindo. Desperta teu povo, Senhor. Traz temor e tremor diante daquilo que os nossos olhos não se cansam de ver e nossos ouvidos não se cansam de escutar. Traz iluminação ao texto, às mentes e aos corações. A mim cabe a exposição, a ti os resultados. Que tudo que proceder desse púlpito tenha como finalidade a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Nos últimos meses, para ser mais preciso, nos últimos 3 meses, as decisões que os nossos governantes, não só do Brasil, mas como do mundo inteiro, as decisões que eles vêm tomando têm causado muita estranheza em toda a população mundial, sobretudo na Igreja do Deus Vivo. A pandemia do coronavírus me parece que foi o precedente que essas lideranças mundiais usaram para estabelecer, pouco a pouco, sutilmente, um regime autoritário e totalitário. Parece que a pandemia revelou governos tiranos e supressores da liberdade. Estes estão se erguendo nesse momento de crise. Nesse sentido, eu creio que o livro de Daniel, no capítulo 7, nos mostra com clareza
como se dará esse governo totalitário, esse governo autoritário e mundial. E trará para nós também qual deve ser o nosso posicionamento diante de todas essas coisas. E eu espero que você ouça a mensagem com temor e tremor. Quando você estuda, ou você observa os meios que o homem, ele criou para prever certas coisas, você fica impressionado como você vai ver, por exemplo, o termômetro é um instrumento que serve para medir a temperatura. Tantos outros, mas nenhum outro instrumento é capaz de medir o futuro, os tempos e as estações, senão este instrumento, a Bíblia. Nós somos o único povo, a única instituição que pode saber com precisão o que está acontecendo no mundo agora. O que é para o ímpio todos os acontecimentos, senão causa e efeito, ação e reação? Nós não. Nós podemos fazer com precisão a leitura das coisas. E é mais do que apenas intrigas e conflitos políticos, problemas na natureza ou econômicos e sociais. Para nós, marca a entrada, ou marca o início, ou o fim de uma era prevista pelos profetas do Antigo Testamento, pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus. Cristo vem. Quem sabe a nossa geração não será a geração que contemplará todos os acontecimentos descritos nesse livro acerca do fim. Tudo que foi dito em Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2, em Apocalipse, não esteja prestes a se cumprir na sua totalidade ou em quase nela. Daniel escreveu este livro quando estava preso, cativo, na Babilônia, sob o regime de Nabucodonosor. Ele foi separado para servir na corte, e serviu em 3 reinos, serviu no de Nabucodonosor, serviu em Belsazar e também em Dario. O livro é dividido em 2 partes, a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 6, é uma parte histórica, que ele vai consolar o povo. Do 7 em diante, o livro se destina a uma parte profética. Ele vai ter visões e revelações acerca do futuro do povo de Deus, e mais ainda, as visões são para além do povo daquela época. Daniel vai ter visões e revelações da última metade da última semana, o fim do fim, a consumação dos séculos. Daniel começa vendo 4 animais terríveis, feras selvagens, que subiam do mar. E o último dos 4, o quarto, é o mais assombroso e o mais terrível. E o texto diz que estes animais que Daniel está vendo, são reinos liderados por reis, reinos que entrariam no poder, seriam substituídos até a chegada do Messias. A visão então é de reinos que governariam o mundo inteiro até a chegada do Messias, e um outro reino que governaria além da era do Messias, depois do Messias. E isso está no capítulo 15, no versículo 15, Daniel 7, 15, diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram. Fica com o dedo no 15, pensa naquela época, 2.000 anos, 3.000 anos atrás, Daniel vendo isso.
Ele ficou completamente perturbado. Ele não tinha condição de descrever a visão daqueles 4 monstros. Então ele vai perguntar, ele vai pedir a interpretação dos sonhos, verso 16. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Agora volta para o 7, verso 1. Então, é revelado a Daniel que aquelas visões assombrosas, cada um daqueles animais, cada um daqueles monstros, são reinos, com seus reis, que governariam até a chegada do Messias. Lembrando que ele está cativo na Babilônia. Nós estamos aqui há mais ou menos 6 séculos antes de Cristo. E ele vai ver governos que reinariam e seriam sucedidos por outros até Cristo. E eles são representados na figura de animais selvagens. Por quê? Para demonstrar o seu poder. Para demonstrar quanto esses reinos seriam poderosos e quão destrutivos seriam aqueles que se opusessem. Agora vamos conhecer com alguns detalhes a característica de cada um destes reinos, ou de cada um desses animais, de cada uma dessas feras que Daniel vê. O primeiro monstro que Daniel vê, o primeiro animal é um leão, está no verso 4. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia, enquanto eu olhava, e foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, lhe foi dada a mente de homem. O primeiro animal que Daniel vê é um leão com asas, e lá no 16, o ancião dá a interpretação que é um reino com rei. Que reino é este então, do verso 4? Daniel vê aqui o reino babilônico, é uma figura do império babilônico, e ele é demonstrado como um leão. O leão era o símbolo do império babilônico, porque mostra a sua força e o seu poder destrutivo. E quando ele fala das asas, esse animal era um leão alado que perdeu as asas. Ele mostra a figura de Nabucodonosor, quando estava no auge do seu poder e blasfemou contra o nome de Deus. Deus amaldiçoa Nabucodonosor e o faz pastar junto com as feras, e depois o restabelece, é a figura dele se tornando como homem. O primeiro reino é o Império Babilônico, um dos mais poderosos que entrou nessa terra. E tinha o seu rei Nabucodonosor, uma figura faraônica, impotente, que dominou o mundo durante muito tempo. E um reino que, a semelhança dos outros, teve sempre como um dos seus propósitos oprimir o povo de Deus, perseguir, escravizar, tolir dos seus direitos, impedir a adoração ao Deus verdadeiro. E foi isso que Nabucodonosor fez quando sobe no poder, invade Jerusalém, destrói o templo e leva em três levas boa parte do povo do Reino do Sul, Judá, para Babilônia. O segundo monstro que Daniel vê é um urso, não é aquele ali não, é um urso. Aquele ali, vocês não entendem porque o apelido dele era Urso Puff, da Disney, não tem nada a ver com aqueles da Canadá, né? Do Canadá, porque esse apelido ele recebeu há 25 anos atrás, por aí. O segundo monstro que Daniel vê é um urso, está no verso 5, vamos ver. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre dentes, trazia 3 costelas,
e lhe dizia: levanta-te, devora muita carne. O segundo monstro que ele vê é um outro reino, um outro império que subjugou o Império Babilônico. É o Império Medo-Persa. Depois de anos de reinado da Babilônia, o Império Medo-Persa conquista as nações e destrói o Império Babilônico. Por que esse urso está com 3 costelas na boca? Porque são 3 batalhas que ele enfrenta e ele vence contra a Babilônia, o Egito e Lídia. Vem com elas na boca. Ele derrota essas 3 nações e ele as devora. Muita carne significa povos subjugados. Agora, quem toma o poder mundial é o Império Medo-Persa, que vai durar também um bocado de tempo. O terceiro monstro, vamos ver agora o terceiro monstro, está no verso 6. Depois disso, continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O terceiro monstro que Daniel vê é um leopardo. É um terceiro reino que agora assume o poder mundial, é o reino greco-macedônio. Por que ele é comparado a um leopardo? Por causa da agilidade, é um dos animais mais rápidos do mundo, é o leopardo. E por 2 razões. Primeiro, por causa de Alexandre o Grande, que era a cabeça desse império. Diziam que ele era um homem extremamente ágil. E tinha os seus exércitos, os exércitos macedônios, eram de homens muito ligeiros. Dizem também que é leopardo por causa da velocidade com que ele tomou o poder. Em 13 anos, ele tinha o poder do mundo inteiro. Em 13 anos, ele helenizou o mundo inteiro. Alexandre o Grande fez isso de forma rápida, por isso é considerado o leopardo. Vejam só, 3 reinos poderosíssimos, um sucedendo o outro, e todos ilustrados como feras. Por quê? Por causa do seu poder de morticínio, de subjugar pela força, de derrotar impérios, nações, através de sangue derramado, carneficina sendo promovida, maldade, totalitarismo. E isso foi comum nos 3 reinos. Isso desde a época de Daniel. Quando Daniel tinha aproximadamente 15 anos, foi que a Babilônia toma o poder. Então, desde lá até o Novo Testamento, estas visões vão se consumando, estes reinos vão governando. Agora o quarto, o último, o mais terrível deles. Que animal é esse? Daniel não descreve, não fala se é urso, leão, não fala se é lobo, serpente. Veja só, verso 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões de noite. Eis o quarto animal. Daniel não consegue descrever. Ele só diz esses adjetivos. Ele é terrível, ele é espantoso, e ele é sobremodo forte, ou seja, o mais forte que ele já viu. Ele tinha dentes. A mordida de um leão, ela é destruidora, de um tigre, e é com dentes naturais, mas esse tinha dentes de ferro, uma fera incontrolável, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava, quer dizer, ele destilhaçava a presa, e ainda pisava os pés dos fragmentos desse corpo. Ele tinha outra característica, ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Tudo indica que esse monstro, quarto monstro, que Daniel está vendo, segundo a interpretação que é dada, não pode ser outra coisa senão também um reino, um império, um sistema.
qual império, reino e sistema foi um dos mais poderosos de todos os tempos? Mais poderoso que o Egito, mais poderoso que o babilônico, que o grego macedônio, que o medo persa. Esse animal feroz que ele está vendo é o Império Romano, que nasceu 100 anos antes de Cristo e durou 5 séculos. É o Império Romano. É o que mais perseguiu os cristãos. É o com que mais força, mais tirania dominou o mundo. É o que mais promoveu carneficina e o que mais blasfemou o nome de Deus, a ponto de um dos seus imperadores, que era Flávio Titus Domiciano, arrogar para si o título de Senhor e Deus. Ele pediu que fosse adorado. Daniel está vendo aqui o Império Romano. Tem na figura de Nero, um dos maiores sanguinários, um dos que mais perseguiu os cristãos, jogava-os no Coliseu Romano, acendia os seus jardins, pregando eles em postes e queimando-os vivos. É este animal, este reino que Daniel vê, o Império Romano. Entretanto, o Senhor disse, pastor Paulo, na sua introdução, que estes reinos e esses animais iam até Cristo e além dele. O Império Romano foi até Cristo e depois foi conquistado pelos bárbaros, durou mais 4 séculos e conquistado pelos bárbaros. E daí diante outros reinos vêm vindo até os de hoje. Nós temos hoje a União Europeia, essa globalização, de certa forma, parece que estão se unificando para criar um novo Império Romano, uma nova Babilônia. Mas o Senhor parou no Império Romano. É verdade. Sabe por quê? Tem algo estranho com esse quarto animal. Me parece que esse quarto animal, ele descreve o Império Romano, mas ele descreve um outro império, um outro governo, que vai além dele. Porque Daniel deixa uma brechinha para esse quarto animal que revela esse animal. Ele não conseguiu se ocultar, ficou uma perninha de fora que faz ele diferente de tudo. O verso 7 diz, na última frase, ele tinha 10 chifres. 10 chifres. Me parece que essa figura desse animal de 10 chifres é citado outra vez na Bíblia, em outro livro. Adivinha qual? Apocalipse, capítulo 13. Parece que João tem a mesma visão de Daniel. Apocalipse 13, 1 diz assim, e vi do mar subir uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. É o mesmo número de chifres que Daniel está vendo. Segundo João, o que ele está vendo subir do mar é uma besta, o grego é therion, é um monstro, uma fera horrenda. Ele está vendo o último governo, o último império, o último sistema, a besta. Então esse animal que Daniel está vendo aqui, que ele não consegue descrever, ele está tendo uma visão escatológica. É um reino que está para além do seu tempo, está para além do período intertestamentário, está para além do período neotestamentário. Este reino está para o tempo do fim. Daniel está vendo aqui o que ele está vendo aqui é a besta que João viu subindo do mar.
ele está vendo um sistema de governo mundial, um império totalitário, autoritário mundial, o mais poderoso que esse mundo já viu, mais terrível que o egípcio, mais terrível que o babilônico, mais poderoso que o medo persa, mais ágil que o grego macedônio e mais aterrorizante, mais devastador que o maior império que já teve, o Império Romano. Ele vê a besta, porque ele é muito diferente. Veja o verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente dos outros todos, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Veja só, Daniel mesmo faz a mesma indagação que eu, quando eu descrevi que era o Império Romano. Aí Daniel diz, não, mas você já me descreveu o que eram os quatro animais, mas este quarto aqui, ele é muito estranho, ele é muito diferente. Eu nunca vi nenhum animal como ele. Ele fica com dúvida. E o verso 23 e 24 vai mostrar mesmo, olha lá. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos, babilônico, medo-persa, greco-macedônio e romano, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. A extensão dele é mundial, e pisará os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3. O que são os 10 chifres? Ele está dizendo que esse reino é distinto de todo outro, ele se erguerá e reinará mundialmente. E os 10 chifres são os mesmos 10 chifres que Daniel vê. O que é isso? São nações, confederações. Esta besta reinará com o apoio das federações, com o apoio dos reinos, com o apoio do mundo inteiro. Autoridades, poderes políticos, militares, mundiais se levantarão em apoio à besta do último tempo. Nós temos aqui, quando Daniel vê esse último animal, ele vê o sistema, ele vê o reino, ele vê o império. Mas note, todo sistema, todo reino, todo império tem uma cabeça, tem um rei. O babilônico, sistema império, tinha uma cabeça, Nabucodonosor. O medo persa tinha Ciro. O greco macedônio é o império, o reino. Tinha uma cabeça, um rei, Alexandre o Grande. Essa besta que Daniel está vendo sair do mar, que governará o mundo no final, é um sistema de governo mundial, que também tem que ter uma cabeça. Que cabeça é essa que liderará o mundo no último século, no último tempo? Quem é essa figura? Quem é esse rei? Quem é esse governante que liderará o mundo? Está no verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Daniel aqui está vendo a cabeça do império. Este chifre pequeno que sobe é o anticristo. É o anticristo. É a mesma cabeça que João vê no Apocalipse,
Quando ele vê a besta subindo do mar, é o sistema. Mas no verso 3, ele vê uma das cabeças da besta sendo ferida. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Essa cabeça pequena da besta, que João vê em Apocalipse, é o anticristo. Esse chifre pequeno, que Daniel vê sobre esse monstro, o sistema, é o anticristo. Daniel está tendo uma visão escatológica do último império, mais poderoso, mais assassino, mais brutal, mais antideus, mais ateu, que a terra já conheceu. É isso que ele está vendo. É isso que ele está a assistir. Agora, ele assumirá o poder do mundo em um sistema de governo mundial. Isso faz eco às palavras de John MacArthur, que diz que a pandemia abriu um precedente para um governo mundial totalitário, soluções mundiais, globais. Agora, no que consiste o governo desse animal que Daniel vê? Qual é o teor, qual é o viés deste governo, dessa besta, desse monstro que Daniel vê? Vejamos, verso 8, C, a última frase. E uma boca que falava com insolência. Ok? Agora verso 11, também B, parte B. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. São as mesmas palavras que estão em Apocalipse 13, não precisa abrir. Diz assim: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Veja só, o viés do governo dessa besta de Daniel é o mesmo da besta de João, porque são a mesma, é a mesma besta. Qual a finalidade desse governo que entrará no poder? No que consiste o seu governo? É um governo anti-Deus, é um governo anticristo. Ele se ocupa de blasfemar o nome de Deus, ele se ocupa de se opor aos princípios de Deus. É um governo anti-Deus e anticristo. O seu propósito é varrer Cristo do mapa, é destituir todos os símbolos cristãos do seu lugar, é perseguir e massacrar a igreja, é fazer com que a Bíblia não seja mais um livro confiável. Ele abre a boca para proferir arrogâncias e blasfêmias contra Deus, o tabernáculo de Deus e o povo de Deus. Esse é o propósito dele. O maior inimigo do anticristo é o povo de Deus. E como ele faz isso? Ele concentrará a sua posição. Veja só, ele odeia Deus. Ele odeia Deus. Ele quer se vingar de Deus. Mas ele não pode tocar em Deus, não pode alcançar a Deus. E onde esse ódio, essa fúria insana que o anticristo vai ser tomado, possuído, fará com que Adolf Hitler, Mao Tse Tung, Joseph Stalin sejam criancinhas perto da insanidade que ele será tomado de fúria.
loucura, como Nero que incendiou Roma, subiu na torre e começou a tocar harpa, enquanto via toda a cidade queimada, assassinou a própria mulher, um louco. O anticristo será essa figura nababesca, essa figura faraônica, megalomaníaca. Não podendo tocar em Deus, ele despejará toda a sua fúria na embaixada de Deus aqui na terra. A igreja, os cristãos, o povo de Deus. Se não, vejamos no verso 21. E eu olhava, e eis que este chifre, o anticristo, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Essa profecia ecoa em Apocalipse 13:7. E foi dada a besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. São versículos sinônimos. O mesmo ataque que Daniel vê aos santos, João vê na ilha de Patmos. O anticristo concentrará o seu ataque na embaixada de Cristo, a igreja, eu e você. E qual o período que foi destinado para a ascensão desse império, para o erguer dessa cabeça o anticristo, e para as suas atividades anticristãs de perseguir a igreja? Qual será o período destinado a isso? Vejamos no verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos. Olha a data que isso vai acontecer: por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é isso aqui? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos somar: 1 tempo, 1, 2 tempos, 2, 3, metade de um tempo, 3,5. 3,5 é metade de 7. Daniel está falando que há 70 semanas para se cumprir até a volta de Jesus. O anticristo entra na metade de um 7, 3,5. Qual metade é essa? Na última semana de Daniel, 70ª, a qual nós já estamos. Esta última semana é dividida em 2 partes. A primeira, 3 anos e meio, metade de um 7, é destinada à igreja, é o cavalo branco, a evangelização, o avanço do reino, missões transculturais. Mas de repente, a primeira metade da última semana, os 3 anos e meio, terminam. E entra o que Daniel viu aqui: 1 tempo, 2 tempos, metade. Como é que é? Eu vou fazer aqui: 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Daniel está se referindo à última semana. Daniel está falando da última semana, mas da última metade da última semana. Que período é esse? A grande tribulação. É isso que Daniel está falando. O anticristo se acenderá no poder quando a besta subir do mar, todo mundo for aparelhado com o seu sistema anti-Deus. E aí dá início ao período que chamamos grande tribulação, que é o que está narrado, não precisa abrir, eu vou ler. Em Mateus 24, Jesus diz assim, escute: porque nesse tempo haverá tão grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido, e não haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios,
para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Dá início à grande tribulação. Daniel está vendo a mesma coisa que João viu. O capítulo de Daniel, o livro de Daniel é chamado por alguns estudiosos de o Apocalipse do Antigo Testamento. Irmãos, se nós soubéssemos o quão próximos desse tempo nós estamos, os sinais estão aí. O Senhor disse: olhai para a figueira, quando os seus ramos se tornam tenros, sabei que está próximo o verão. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo se cumpra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O engraçado é que Jesus previa que alguns não veriam a figueira, não notariam a figueira, que sentariam na frente da TV, internet, o celular e veriam as cenas explícitas e bizarras, profetizadas na palavra, que falariam, que transmitiriam o retorno de Jesus, e elas seriam tomadas por letargia, inércia, indiferente, porque diz que a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, compravam e vendiam, até que veio o dilúvio, ninguém percebeu, levou todos. Uma indiferença tomaria o povo. E eu estou vendo isso. Sinais acontecendo aos borbotões. E cada um fazendo o seu pezinho de meia. Cuidando do seu mundinho, que consiste num umbigo, que deve ter meio centímetro de diâmetro. Enquanto o universo prepara o palco para o último espetáculo, para a última cena, o último ato. Os poderes do céu serão abalados, então verão o Filho do Homem com poder e glória descendo das nuvens. O céu, meu irmão, se estremecerá, a lua não dará o seu brilho, os poderes celestes, as estrelas cairão do firmamento. A Bíblia diz que os céus como um rolo se enrolarão. Acontecimentos cataclísmicos marcarão a volta do Senhor. 1/3 da água se transformando em sangue, 1/3 das vegetações sendo consumida por saraiva de fogo, morte, guerra, pestes, espadas, todas mostrando a terra funcionando como embaixador, alertando o mundo: eis que o teu Senhor vem, eis que o teu Senhor vem a te julgar, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Cristo vem. Você acha que eu não falo isso aqui com pesar? Estou estremecendo, porque eu sei que o dia da prestação de contas está chegando, e eu hei de dar conta de cada palavra, cada ato meu, pensamentos, omissões, e principalmente os talentos que Ele me deu, o ministério. E Ele chegará e dirá para mim: presta conta da tua administração. Esse dia está chegando. Veja só,
Eu não sei com qual forma eles estão fazendo isso, mas eles estão conseguindo, parece que, aplicar no homem uma injeção de cegueira, de indiferença, e nós não estamos conseguindo ver o que está acontecendo. As pessoas estão quietas, acomodadas, elas estão estranhas, elas não estão reagindo ao que está acontecendo. Isso é muito estranho. Entretanto, vou voltar onde eu parei aqui. Todos esses reinos, babilônico, medo-persa, greco-macedônio, romano, bárbaro, até o reino do anticristo, global, total, mundial, terão um fim. Não permanecerão para sempre. Quem se lembra do Egito? Se foi. Quem se lembra dos reis e dos ayatolás chineses, iranianos? Ninguém se lembra. Todos os reinos passou. O terceiro Reich se foi. Todos passaram. Esses reinos terão um fim. Vejamos no verso 9 o que diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como lã pura. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. O que Daniel está vendo aqui? Daniel está vendo o que está em Apocalipse 20. Apocalipse 20. João vê a figura de um trono branco. É o juízo final. É a figura de um tribunal que ele está vendo. O que Daniel está vendo aqui é que todos esses reinos serão julgados segundo as suas obras, e todos os súditos deste reino, inclusive os súditos do anticristo. E como os súditos destes reinos são distinguidos? Pelas marcas que ele tem. Então o juízo virá sobre o sistema, a besta, sobre o cabeça do sistema, o anticristo, e sobre os súditos do anticristo. E como eles se distinguem, eles se definem? E a cada um, e fez com que grandes e pequenos, livres e escravos, pobres e ricos, fosse posto um sinal na mão ou na testa, de modo que ninguém pode comprar ou vender se não tiver o nome ou a marca da besta. Quem tem sabedoria, calcule o número, pois é número de um homem. 666. Nós estamos vivendo um tempo em que a marca da besta está em atividade. O mundo inteiro já está marcado com a marca da besta. Não tem nada a ver com vacina quântica, biochip, carimbo, nada que relacionado a algo físico. A marca da besta são mentes capturadas por este sistema mundano, ímpio, ateu, que seduz milhões de pessoas. A marca da besta é adorar o sistema e adorar o cabeça do sistema, na testa e na mão, ações. O que eu penso com a mente, eu executo com as mãos. Então esse tribunal julgará a besta
o anticristo e todos que foram marcados com o seu número. Aí sabe o que acontecerá? Ele destruirá o anticristo. Vejamos, no verso 11. Então estive olhando por causa das vozes, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Agora vamos ver o verso 26. Mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O que é isso que Daniel está vendo aqui? Ele está vendo a mesma coisa que Paulo viu em 2 Tessalonicenses, o anticristo sendo destruído. Olha só, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. É isso que Daniel vê, estes impérios sendo aniquilados e o último império, o anticristo, sendo destruído pelo Senhor Jesus, e os seus súditos todos sendo julgados. E quando tudo isso se dará? Quando todas essas coisas acontecerão? No fim, com a volta de Jesus. Vamos ver então, para terminar, verso 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao céu de dias, e o fizeram chegar até ele. Verso 14. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens, de todas as línguas o servisse. O seu domínio é domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora o verso 26 e 27. Mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir, consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno. Até aí. Isso tudo se dará no último ato da peça, com a volta de Jesus. E o que ele fará quando ele voltar? Porque o texto de Tessalonicenses diz que ele matará com o sopro da sua boca, pela manifestação da sua vinda. Ou seja, quando ele vier, ele aniquila esse sistema, a besta, ele aniquila o anticristo, cabeça, ele julga os seus súditos, todas as nações que estão marcadas pela besta. Ele ressuscita primeiro os mortos em Cristo, porque ele diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem, porque os que dormem, nós, nos vivos, não precederemos de maneira alguma aos que dormem, porque ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. A ressurreição acontecerá quando Cristo voltar, e os vivos, e nós os vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, o arrebatamento. É o que Jesus disse aqui, logo em seguida a tribulação daqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, à volta. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos 4 ventos, o arrebatamento de uma a outra extremidade dos céus, a volta de Jesus.
Daniel termina o capítulo vendo toda a saga escatológica. Ele faz uma narrativa perfeita da última metade da última semana de Daniel. E como termina essa semana? O anticristo sendo esmagado, e o seu reino, e os seus súditos, por Jesus, na sua vinda. Ele recolhendo os mortos, desde Adão, ressuscitando-os, e arrebatando os vivos. E o que mais? Ele diz aqui algo interessante. Ele diz que, verso 18, mas aos santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo o sempre. E o texto também diz que, 27, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos santos do Altíssimo. Haverá um julgamento, trono branco, todos serão julgados. E após isso, o que ele está vendo do reino ali? Que os santos reinarão. E vi novos céus e nova terra. O mar já não existe. Eu, João, vi a nova Jerusalém, ataviada com o marido que descia do céu. Céu desce e terra se encontram. Céu e terra se fundem, se unem, todos purificados pelo fogo. Houve pecado quando Lúcifer pecou e foi jogado do céu. E houve pecado no céu, e houve pecado na terra quando Adão pecou. Agora, como pelo fogo, Deus purifica céu e terra e os unem em uma nova ordem, não a mundial, não a do anticristo, não o terceiro Reich, não os czares russos, não o Império Romano. Agora, novos céus e nova terra se juntam para o novo reino, com um novo rei, com um novo governo, com um povo novo, redimido. Este reino que Daniel está vendo é o reino dos céus, que adentrarão todos os remidos, todos os lavados pelo sangue, todos os salvos, todos que confiaram não nas suas obras, mas na morte e ressurreição do Cordeiro. Todos os eleitos de Deus passarão por aquelas portas, e ali não haverá choro, nem pranto, nem luto, estarão lá por toda a eternidade. É isso que João está vendo. Assim termina as visões de Daniel. É isso que Daniel está vendo, melhor dizendo. Mas Daniel e João viram a mesma coisa. O fim termina, o fim acaba. Irmãos, diante de tudo que está acontecendo, qual é a reflexão que você faz? Ou melhor, vou fazer outra pergunta. Quanta fé você tem para acreditar que o que eu falei é verdade? Esse livro que eu abri e li é a palavra de Deus. E Deus não mente, não pode mentir. E a palavra de Deus é a verdade. Ela é inerrante, infalível, autoritária, inspirada, divina, revelada. Ela é a verdade. O quanto você acredita no que foi dito? Eu vou terminar dizendo algo. Eu estou pregando aqui com muito temor e tremor. Mas o meu medo é equilibrado. Eu não tenho medo dessas feras, desses 4 monstros.
eu não tenho tanto medo do que pode acontecer com a minha casa, meus bens, minhas coisas. Porque Jesus ensinou para mim algo, eu aprendi. Não temais quem mata o corpo e não pode matar a alma. Eu, porém, vos digo a quem devei temer. Temei antes aquele que tem poder de lançar tanto o corpo quanto a alma no Guiena, no grego, no lago de fogo. Se alguém é salvo, não tem que temer o que vai acontecer. Entretanto, nós conhecemos milhares que não são salvos. É tempo de pregar o Evangelho. Primeiro, é tempo de ajustar nossas vidas. Que tristeza será chegar diante de Deus com as mãos vazias, envergonhado, como diz 1 João, com a vinda dele. E ouvir servo mau, sabes que ceifo onde não ajunto, não devia tu ter granjeado outros talentos? Segundo, não existe nenhuma lei me privando de vir ao culto hoje nem amanhã. Não existe nenhuma lei de ir na praça do centro, subir num banco e pregar. Não existe nenhuma lei que me impeça e bloqueie minhas mídias sociais quanto ao Evangelho. Mas está caminhando, tramitando, está se ouvindo em boca miúda. Chegará o dia que será o crime. Chegará o dia que o culto público, a pregação fiel da Escritura, o evangelismo, será um crime. Então nos lembraremos desses dias. Quanta liberdade nos foi dada. Foi com Paul Washer que conversamos, lembra? E ele disse, quando estava falando com ele sobre o desinteresse de alguns, ele disse, meu Deus, se eles pudessem aproveitar, nunca foi tão fácil pregar o evangelho. Nunca nós tivemos um alcance tão grande, de forma tão fácil como hoje, através dos veículos de comunicação. Por que gastai vosso dinheiro com aquilo que não é comida? Diz Isaías, com aquilo que não é eterno. Cada dia, eu estou nessa fase, cada vez que eu olho no espelho e vou me trocar, eu vejo quão velho eu estou ficando, e o tempo, ó, e eu ainda não fiz nada. O tempo passa e nós voamos, como diz o Salmo 90. E o meu pedido é que você se posicione diante dessa mensagem. Vamos fechar os olhos e curvar a cabeça.